Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aí no canal depois de algum tempo sem gravar vídeo aqui para esse canal. Então, peço aí encarecidamente desculpas por deixar vocês esperando, né? Tava tomando conta lá do outro canal, do meu canal principal, certo? Mas estamos aí de volta para produzir vídeo aqui para a gente debater sobre futebol em geral, certo? Aqui no canal Futebol no Mundo, para falar de futebol brasileiro, sul-americano, internacional, falar de tudo, sempre evitando ao máximo o clubismo, certo? Então, todo mundo bem-vindo aí. Peço para você, deixe o seu like, considere se inscrever aqui no canal, certo? O canal está começando, está engatinhando, pouquíssimos inscritos, então conto com a sua força, com a sua presença aqui no canal e seja bem-vindo mais uma vez, beleza? Assunto de hoje, galera, o famigerado campeonato estadual, tão debatido, tão discutido nos últimos anos, talvez aí na última década. Mantém ou não mantém? Acaba ou não acaba? Vamos trocar ideia sobre o assunto. Primeiro ponto. Opiniões são sempre bem-vindas, certo? Mas se você expõe uma opinião, concordo que mantenha, ou não concordo que mantenha. Traga a sua opinião, mas debata também, diga o porquê da sua opinião, certo? Senão fica meio raso, né? Só falar, eu quero que termine, mas aí te pergunto por quê? E você não fala o porquê, fica meio estranho, né? Então fala assim, deixei nos comentários. Eu concordo que mantenha o campeonato estadual do jeito que está por causa disso, disso, daquilo outro. Ou, pelo contrário, eu quero que termine o campeonato estadual por causa desse motivo, desse, daquilo outro. Deixa aqui nos comentários, conto com a sua opinião, beleza? Sempre muito bem-vinda, desde que tenha respeito com a opinião alheia. Então vamos lá. Na minha opinião, tem dois motivos fortíssimos para o campeonato estadual ainda existir do jeito que tem hoje. Principal, na minha opinião, força política das federações que fazem pressão em cima dos clubes e dos dirigentes, seja ele presidente eleito ou até mesmo SAF, que hoje já tem alguns times SAF no Brasil. E o segundo motivo é que o Brasil ainda tem muitos times relevantes, importantes, de camisa pesada, de tradição, que disputam os campeonatos estaduais, certo? O Brasil é um país gigantesco, de tamanho continental. Então, por isso que se deu aquela velha frase, né, que o Brasil tem 12, 13, 14 clubes grandes, por causa disso. Por causa dos campeonatos estaduais. Que o Brasil é proporcionalmente gigantesco geograficamente, certo? Então por isso aí que São Paulo tem os quatro grandes, mais ali o Santos da Baixada Santista, e agora tem o Bragantino. Minas tem ali os dois principais da capital e correndo um pouco por fora o América. O Rio tem os quatro, o Rio Grande do Sul tem o polarizado ali Grenal e tudo mais. Nordeste afora e tudo mais. Por isso que no Brasil tem tanto, entre aspas, clube grande, por causa dos campeonatos estaduais. Mas todo mundo sabe, gente, quer queira, quer não, que os campeonatos estaduais perdem muita força e relevância, cara. Pode não gostar, pode doer falar isso, mas perdeu a relevância que tinha, cara. Você pega aí dos anos 90 para trás, ou anos 80 para trás, futebol, campeonato estadual, era mais relevante que campeonato brasileiro, que Libertadores, que Copa do Brasil. Lembrando que Copa do Brasil começou tardiamente, assim como quase tudo no Brasil. É atrasado. A Copa do Brasil começou em 89, por exemplo. Entre aspas, o primeiro campeonato oficial brasileiro foi em 71, sendo que o Charles Miller trouxe o futebol para o Brasil no final do século XIX. Tudo no Brasil chega tarde. Supercopa do Brasil começou junto com a Copa do Brasil em 89, teve ali 3, 4 edições, parou, ficou ali 20 e tantos anos sem acontecer e voltou depois ali do início da era Jorge Jesus. Mas falando de campeonato estadual, não tem mais a relevância que tinha antigamente, cara. Não tem, não adianta. Tem a relevância dos clubes, mas do campeonato, cara, infelizmente não tem. Não tem. A galera dá audiência pro campeonato estadual porque, entre aspas, né, o brasileiro é apaixonado por futebol. Não tô fazendo nada aqui hoje, na quarta-feira à noite. Deixa eu ligar a televisão aqui para assistir um jogo. Campeonato estadual. Não estou fazendo nada no domingão à tarde. Deixa eu ligar a televisão. Campeonato estadual. Mas não tem relevância, cara. O público massivo nos campeonatos estadual é na estreia
para matar a saudade ali, né, como se diz, do clube que ficou ali um mês ou pouco mais de um mês distante do torcedor. E depois, quando tem clássico, e depois o mata-mata. E de uns tempos para cá, os clubes grandes e relevantes, alguns deles nem nas finais, no mata-mata chega. Então o campeonato estadual não é mais do jeito que era antes, cara. Não adianta. Não adianta. Tem clube que se fez grande, gigante, só com estadual. Porque você pega alguns clubes grandes aí do Brasil, é 20, 30 anos que não ganha nada de mais relevante. Uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Você pega a glória de alguns times aí do Brasil, baseado no Campeonato Estadual lá de antigamente. Lá dos anos 80, 70 para trás. E era muito forte os campeonatos estadual. Você pega ali até o tri brasileiro de Copa do Mundo, até 70 ali, não existia campeonato brasileiro, porque a Copa do Mundo foi em 70 e o primeiro campeonato oficial brasileiro, apesar de hoje ser considerado o Robertão e a Taça Brasil Brasileiro, começou em 71, o Brasileirão. Então não existia campeonato brasileiro, campeonato nacional oficial, né? Apesar de já ter existido aí os dois que eu citei. Então o campeonato forte que tinha era estadual muito acima da Libertadores, porque a Libertadores começou ali no início dos anos 60, estava engatinhando, e o campeonato estadual já era velho de casa. Entendeu? Mas hoje não é assim mais. Tem clube aí no Brasil, clube grande, de torcida de massa, torcida grande, clube relevante, que joga, bem dizer, a primeira fase toda com time reserva, com a categoria de base, certo? O Atlético Paranaense, por exemplo, já tem 3 ou 4 anos que joga o campeonato estadual só com a molecada, só com o sub-23, enquanto os principais jogadores estão lá treinando, pegando ritmo, fazendo ali jogos, treinos, entendeu? Outro exemplo do excesso de datas aí que, na minha opinião, tem no campeonato estadual, e principalmente a relevância do campeonato estadual, que hoje não tem mais o prestígio de antes. Você pega ali a dupla do Rio, pô, Flamengo e Vasco, o clube, cara, o time principal desses dois times aí, o elenco principal, o treinador, todos os principais envolvidos ali dos clubes, né, Flamengo e Vasco, estão disputando um torneio amistoso. E o clube ali, o time suplente, o time reserva, o time da molecada, tá jogando o campeonato oficial, que é o campeonato estadual. No caso, o campeonato carioca. Cara, isso não me entra na cabeça. Então, para mim, esse é o problema. Excesso de data. Na minha opinião, não precisa de acabar, extirpar 100% do campeonato estadual. Não tem necessidade, na minha opinião. O que poderia ser feito? Pô, diminui as datas dos clubes mais relevantes aí, que estão no topo da cadeia alimentar, disputando os principais campeonatos. Tira as datas desses, tira o excesso de data de campeonato estadual desses aqui e distribui para esses aqui, para os menores, para os times pequenos, ou para os times que estão em competições menores, entendeu? Para evitar disso. Para evitar que o que aconteceu, Flamengo e Vasco, o time principal, o treinador, disputando ali um campeonato amistoso, enquanto o elenco reserva, o elenco da molecada disputando o campeonato oficial. Não me entra na cabeça. Aí já começou a embaralhar tudo, começou a virar bagunça. Aí já tem campeonato carioca, por exemplo, o Flamengo abriu o campeonato carioca jogando em Manaus. Nada contra o pessoal manauara. Mas o campeonato é carioca, então tem que ser disputado no Rio, pô. Agora, se for um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, pode mandar onde você quiser. Agora, se o campeonato é carioca, por que vai disputar fora do estado do Rio? Isso não me entra na cabeça. Se você pensa o contrário, deixa aqui nos comentários. Entendeu? Daqui a pouco vira moda. Time do estado de São Paulo jogando em Goiás, o time de Minas Gerais jogando no Paraná e por aí vai. Vira uma bagunça danada. Vai só perdendo prestígio, importância e relevância do campeonato estadual. Daqui uns dias, clubes vão fazer de início a fim do campeonato estadual só com a molecada da base. E ninguém quer ver isso. Não dá prestígio pro campeonato, pô. Só a camisa de peso que vai estar ali, mas os principais jogadores não vão estar ali. E diante do quê?
Eu sei que tem muita gente que liga a televisão só para assistir o jogo, pô, porque gosta de futebol, ama futebol. Tem gente, por exemplo, que não curte assistir o campeonato europeu, time europeu, e só dá audiência pro campeonato estadual porque gosta de futebol. Ou às vezes para assistir o próprio clube, ou para até mesmo assistir um jogo de um rival, porque gosta do futebol, não pelo espetáculo. Aí os clubes deixam de jogar a vera, a valer o campeonato oficial e vão disputar torneio amistoso ou joga de qualquer jeito no campeonato oficial. Então, o que eu pensei? Tira dos grandes, põe para os pequenos, pô. Vou dar um exemplo aqui. Santos, inegável que tem a sua relevância e grandeza. Time gigante aqui no Brasil e na América do Sul. Mas só tem 2 campeonatos oficiais para disputar esse ano, já que não se classificou para a Copa do Brasil de 2024. O Santos vai fazer, no mínimo, 50 jogos nesse ano. São 38 aí jogos da Série B e no mínimo aí a fase preliminar do Campeonato Paulista, 12 jogos, totalizando 50. 2 competições só. Se o Santos chega até a final do Campeonato Paulista, acrescenta mais 4 jogos, 54 jogos no máximo oficiais que o Santos vai fazer. Como é que vai arrecadar dinheiro? Trazendo mais patrocinador, jogando uma Série B? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. A solução pode ser fazer uma excursão, disputar torneio amistoso, mas 54 jogos para o elenco que o Santos está montando, que obviamente é mais barato do que o do ano passado, mas ainda custa uma grana. 54 jogos é meio pouco. Agora vamos pegar o exemplo do Palmeiras. O mínimo de jogos que o Palmeiras vai fazer. Se eu estiver esquecendo alguma competição, deixa aqui nos comentários, tá? Mas o Palmeiras vai fazer no mínimo aí em 2024 5 competições, vai disputar 5 competições, dentre elas Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Paulista e a Supercopa. 38 jogos do Brasileiro, 6 da Libertadores, 2 da Copa do Brasil, 12 do Paulista e um jogo único da Supercopa. Totalizando aí no mínimo 59 partidas que o Palmeiras vai fazer. No mínimo 59 partidas que o Palmeiras vai fazer oficiais nesse ano. Enquanto o máximo do Santos de jogos oficiais vai ser 54. Então quer dizer, mesmo assim, tá, tem que relevar, pô, o Palmeiras vai disputar 5 competições, o Santos 2, tá, tudo bem. Mas o mínimo de jogos do Santos, o máximo de jogos do Santos não bate o mínimo de jogos do Palmeiras. Agora vamos falar do máximo de jogos do Palmeiras. Nessas mesmas competições, 38 jogos no Brasileiro, 13 na Libertadores, 10 na Copa do Brasil, 16 jogos no Paulista e 1 da Supercopa, 78 partidas. Olha a discrepância do máximo de jogos que o Palmeiras pode fazer com o máximo de jogos que o Santos pode fazer. Olha a discrepância. Aí vamos supor que o Palmeiras ganha a Libertadores e vai para o novo Mundial. Não o Super Mundial, com 32 equipes, mas a nova Copa Intercontinental de Clubes, que mudou o formato a partir desse ano. Era 2 jogos, né? Agora vão ser 3. 78 com 3, 81. Então, ao todo de jogos oficiais, o Palmeiras pode fazer 81 partidas no ano, enquanto o Santos vai fazer no máximo 54. Então, depois de tanto prolongar o assunto aqui, depois de 14 minutos de vídeo praticamente, qual que é a minha sugestão? Peço até desculpas por enrolar tanto. Pô, faz o seguinte, se tratando de Campeonato Paulista, para a gente não fugir do futebol paulista, já que a gente já citou Palmeiras e Santos, faz o seguinte, hoje são 5 clubes relevantes, importantes ali do Campeonato Paulista, do estado de São Paulo. Os 3 da capital, o Santos e o Bragantino, certo? Faz o seguinte, os 4 paulistas melhores colocados do último Campeonato Brasileiro já entram no mata-mata do próximo ano do Paulista, enquanto o último colocado entre os paulistas disputa o novo formato do Campeonato Paulista, como se fosse uma preliminar do Paulistão, certo? Aí, nisso aqui, você tira 8 jogos
desses clubes aí. No mínimo, se eles não avançar para o mata-mata do jeito atual do campeonato paulista. Ou 12 jogos, certo? Mas vamos colocar 8 jogos que você elimina, 8 datas. Aí vamos colocar, por exemplo, o Santos vai fazer no máximo 58, 54 partidas. O Campeonato Paulista tem 16 equipes nesse atual cenário, atual momento. Tira esses 4 aí, que no caso seria Palmeiras, Bragantino, São Paulo e Corinthians, baseado no Campeonato Brasileiro 2023. Esses já no mata-mata do próximo Campeonato Paulista. Santos e os demais, Novo Horizontino, Botafogo Ribeirão e os outros clubes ali, fora os 4 principais, disputariam o Paulista entre eles. 12 equipes, ou que seja menos, ou que seja 12. Ida e volta. 11 jogos da ida, 11 jogos de volta, totalizando aí 22 partidas. Aí depois faz um bem bolado, por exemplo, classifica ali os 4 melhores para disputar aí e entrar nas quartas de final do próximo Paulista, junto com os grandes. Faz uma preliminar, ida e volta. Santos, no caso fosse essa suposição, Santos e companhia, ida e volta, classifica ali os 4 melhores para jogar contra esses 4 que já estão esperando no mata-mata. Pronto. Nisso você tirou 8 datas dos outros clubes que estão lá com disputa de outros campeonatos mais importantes, mais relevantes, e aumenta a data para os outros clubes que não tem data. Por exemplo, o Santos. Em vez de fazer ali no mínimo 50 jogos do Santos, colocaria mais 22 jogos, no mínimo. Daria aí 72. Agora você pensa, por exemplo, fazer isso com um clube ali que está na Série C nacional e está disputando o Campeonato Paulista. Série C já não é mais o formato que é na Série A e na Série B, é outro formato. É chaveamento de mata-mata. Ou grupo. Fase de grupos, com menos jogos, depois vem o mata-mata. Que são bem menos jogos. Agora você imagina, você dá bem mais datas para esses clubes aí. Iria salvar o calendário de muito time. Vou dar o exemplo aqui do time da minha cidade. Nem está mais na Série A do Campeonato Mineiro. Guarani. Está no módulo 2. Contrata um cara de cada lugar do Brasil, de cada estado do Brasil, forma ali o clube. Novembro. Aí se preparam novembro, dezembro, o Campeonato Mineiro começa ali no meio de janeiro. E quase que nunca vai e avança para o mata-mata do Mineiro. Então são ali 2 meses de competição. 2 meses de competição mais 1 mês e meio de preparação, dá nem 4 meses, 5 meses. E o resto? Porta fechada, clube fechado. Agora você imagina aí no estado de São Paulo, que tem o melhor campeonato e o mais importante campeonato estadual do Brasil. Pega um clube ali que está da Série C para baixo, que faz muito menos jogos dos clubes que estão na Série B e na Série A do Brasileiro. Que a Série A e a Série B do Brasileiro faz ali jogos de ida e volta entre si, 20 equipes, 38 partidas. Pega aí os times da Série C e da Série B, Série D do Campeonato Brasileiro, que estão no Paulista. E acrescenta jogos aí. Um clube que ficaria ali, por exemplo, de portas abertas por 4, 5 meses, aumentaria mais 2 meses, mais 3. Aí nisso, conseguiria revelar mais jogadores, trazer mais patrocínio, movimentar a economia da cidade, entendeu? E ia mudar tudo e melhorar tudo. Ia ficar bom para praticamente todo mundo, menos para as federações, porque elas não querem mudar por causa de politicagem. Não é do interesse delas. E outra, os próprios clubes grandes não querem que mude. Por quê? O mesmo presidente de clube ou dono de SAF que assina ali
no ano anterior e aceita os termos, é o mesmo que vai no final do ano reclamar de data. Ah, que não dá, que o futebol brasileiro tem muita data, tem muito jogo, é cansativo. Aí no final do campeonato, lá no final do ano, os jogadores reclamando com a língua de fora, que não aguento mais correr, que é cansativo. Os treinadores, que não dá, é muita data, muita viagem. Todo mundo reclama, mas ninguém faz nada para mudar. Então não adianta nada, depois chorar e reclamar. Entendeu? Não adianta nada. O que tem que fazer é pegar e mudar. Pode ser desse jeito aqui que eu falei, não sei se ficou claro aqui para entender. Pode ser desse jeito ou pode ser de outro, mas tem que haver mudança. Tem que eliminar a data dos clubes mais relevantes e distribuir essas datas aí para os clubes menores. Tem que tirar esse excesso de data aqui, por exemplo, o Palmeiras, que vai fazer aí, chegando, por exemplo, em todas as finais, 78 partidas. Tem que reduzir isso, cara. Reduzir de 78 para 70, de 78 para 65, não sei. Dá um jeito. Mas do jeito que tá, não dá. Tem que diminuir. Tem que fazer menos e melhor, como diz o Guardiola, né? Se tratando de futebol. Menos quantidade e mais qualidade. Entendeu? Eu acho que deveria ser feito assim. Mas por que os clubes também cooperam com essa situação? Por causa de dinheiro. Dinheiro de renda, de estádio, de venda de ingresso. E também, principalmente, direito de imagem de televisão, direito de transmissão. Que tem praticamente aí 90% dos presidentes ou donos de SAF não abre mão disso. Então depois, no final da temporada, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Querem copiar tudo que vem do futebol europeu. Inclusive eu estou trajado aqui só de futebol europeu. Manchester, Torino, Fenerbahçe. Querem copiar tudo de lá, mas o calendário enxuto eles não querem. Você pega aí os campeonatos europeus, os principais campeonatos europeus, os principais países do futebol europeu, as Copas Nacionais não é ida e volta. Algumas têm ida e volta só na semifinal ou só na final, mas a maioria é jogo único. Desde o comecinho lá do mata-mata até a final, jogo único. Olha o tanto de data que vai eliminando. Não existe estadual. Copa Nacional dos principais torneios aí, dos principais países europeus, é jogo único. Aí você vai só eliminando data. Entendeu? Por que não copia essa parte? Quer melhorar o futebol ou quer continuar do jeito que está? Então, a minha opinião é essa. Não tem necessidade de extinguir de vez o campeonato estadual. Mas reduz para quem precisa e aumenta para quem precisa. E fica bom para todo mundo. Acho que daria bom e ficaria interessante, certo? Que aí teria mais tempo para trabalhar, para descansar, mais tempo de férias e outra. Faz um esforço maior, enquadra o calendário. O futebol europeu quer copiar tudo o futebol europeu, mas isso também não copia. Enquadra com o de lá também. O futebol sul-americano, o Brasil é um dos poucos que segue esse calendário, que vai de janeiro a dezembro. Quase todo o resto da América do Sul segue o calendário europeu. O Brasil e mais 2 ou 3 países aqui da América do Sul que seguem esse calendário de janeiro a dezembro. Aí, por exemplo, ganha a Libertadores, vai disputar um Mundial, já não ganha por causa de questão financeira, que é totalmente discrepante e distante. E tem a questão física, que os clubes aqui da América do Sul e da Libertadores, principalmente tratando do Brasil, os caras estão no final da temporada, os caras estão tudo com a língua de fora, enquanto os times europeus estão no pico, no meio da temporada, os caras estão voando fisicamente. Então tem que enquadrar tudo isso aí. E se tratando de estadual, acho que não tem necessidade de acabar de vez com o estadual. Mas tem que reduzir o máximo de data. Essa é a minha opinião. Quero saber a sua, deixa aqui nos comentários. Outro vídeo grande, porque é debate longo, tem que conversar bastante para deixar todos os pingos nos is, certo? Quando o canal tiver mais relevância, mais inscrito, a gente vem e debate esse mesmo assunto numa possível live, beleza? Mas para isso acontecer, conto com o seu like, preciso do seu like
principalmente também sua inscrição, ativa o sino de notificação, beleza? Tamo junto, forte abraço. Deixe seu comentário aqui. Concorda comigo? Tem que eliminar datas sem precisar de acabar com o campeonato estadual? Ou já acaba de vez, ou mantém do jeito que dá? Deixa aqui sua opinião, beleza? Tamo junto, forte abraço e é nóis.